Tema: a parábola dos dois filhos. Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz. Eu me chamo irmão Vanderlei, estou vindo aqui através desse vídeo pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, onde eu estava aqui dentro do meu quarto com a porta fechada, meditando na palavra do Senhor. Eu estava meditando no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 31 e versículo 32, onde Jesus está contando uma história, a parábola dos dois filhos. Então vamos para o texto bíblico. O que o Espírito Santo de Deus tem me revelado nesses dois versículos, no livro de Mateus, capítulo 21, no versículo 31 e versículo 32, que diz assim a palavra de Deus: Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. No verso 32: Porque João vem a vós no caminho de justiça, e não os credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para que eu e você possa entender esse texto bíblico de Mateus capítulo 21, versículo 31 e versículo 32, que foi acabado de ler agora, a história da parábola dos dois filhos, nós temos que ir para o contexto bíblico. Aqui no verso 28 está contando a história de um pai que tinha dois filhos, e esse pai dirigiu-se ao primeiro filho e falou: Filho, vai trabalhar na vinha. E esse primeiro filho respondeu ao pai no versículo 29. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero, mas depois arrependeu-se e foi. Em Mateus 21, no verso 30, o pai faz a mesma pergunta para o segundo filho que fez ao primeiro filho. O pai disse para o segundo filho: Filho, vai trabalhar na vinha? E o segundo filho respondendo o pai: Eu vou, mas não foi. Por isso que em Mateus 21, no verso 31, Jesus aqui faz uma pergunta para os discípulos: Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. Os discípulos responderam a pergunta de Jesus: O primeiro. Por quê? Foi o primeiro que fez a vontade do Pai. Porque em Mateus 21, no verso 28, um homem tinha dois filhos e dirigiu-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Aí o filho respondeu: Não quero, mas voltando atrás, arrependeu-se e foi trabalhar. A mesma pergunta que esse pai fez para o segundo filho dele foi a mesma pergunta que fez para o primeiro filho, que disse que não queria, mas arrependeu-se e foi. O segundo filho disse: Eu quero, mas o segundo, o que disse eu quero, não foi, acabou não indo. Quem fez a vontade do pai aqui? O primeiro que disse não quero e foi, ou o segundo que disse eu quero e não foi? Os discípulos de Jesus responderam Jesus corretamente. Em Mateus 21, versículo 31, onde Jesus faz a pergunta: Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Por que Jesus falou que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus? Jesus está dizendo que os publicanos, que é os injustos, os publicanos aqui naquele tempo eram os cobradores de impostos. Eles eram injustos, ladrões. Eles cobravam imposto acima do valor. Vou dar um exemplo: se o irmão e a irmã tem um comércio, paga imposto desse comércio, paga imposto da sua residência. O seu imposto por ano é 500. Os publicanos, eles cobravam 1.000. Eles eram injustos, ladrões, charlatões, enganadores. Mas Jesus está dizendo aqui, em Mateus 21, versículo 31, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes aqui são as prostitutas, entram adiante de vós no reino de Deus. Aqui Jesus, por que ele disse isso? Jesus estava pregando aqui, falando para os religiosos daquele tempo. Quem eram os religiosos? Os fariseus, escribas, doutores e mestres da lei. Mas por que Jesus disse isso, que os publicanos, que eram injustos, ladrões, charlatões, e as meretrizes, que eram as prostitutas,
entro adiante de vós no reino de Deus. Porque adiante, Jesus está dizendo assim, ó, escuta aí, religiosos, escribas, fariseus, doutores, mestres da lei, os publicanos que são injustos, as meretrizes que são prostitutas, elas estão na frente de vocês para entrar no reino do meu Pai, para entrar no reino dos céus. Elas estão na frente de vocês para entrar. Por que ele disse isso? Vamos aqui. Vamos ler Mateus 21, versículo 32. A resposta aqui. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não os crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Então João veio a vós no caminho de justiça. Jesus estava dizendo para os religiosos daquele tempo, os publicanos, doutores, mestres da lei, ó, João veio, pregou o evangelho, ele anunciou, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Vocês ouviram a mensagem de João Batista e mesmo assim não se arrependeram dos vossos pecados, não se converteram, não largaram teus maus caminhos. Aleluia, glória a Deus. Mas os publicanos, que eram injustos, os cobradores de impostos, e as meretrizes, que eram prostitutas, o creram. Então os publicanos, que eram injustos, e as meretrizes, que eram prostitutas, creram na mensagem de João Batista. Elas ouviram, eles ouviram e creram. Aleluia, glória a Deus. E Jesus continua falando, vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Jesus aqui já estava falando para os religiosos. Vocês, religiosos, fariseus, escribas, doutores, mestres da lei, vendo que os publicanos, que eram injustos, charlatões, ladrões, enganadores, aleluia, e as meretrizes, que eram prostitutas, que se prostituíam, vendiam teus corpos, aleluia, glória a Deus, vocês viram que os publicanos se arrependeram, aleluia, se converteram, foram batizados por João Batista. Vocês viram que as meretrizes, que eram prostitutas, se arrependeram, foram batizadas, deixaram de ser prostituta para ser noiva. Aleluia, glórias a Deus. Vocês viram tudo isso, vocês estavam assistindo tudo isso, vocês ouviram a mensagem de João Batista, mesmo assim não creram, endureceram o coração. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 21, versículo 32, vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Aleluia, glória a Deus. Conclusão dessa mensagem, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Jesus aqui, ele está mais próximo da prostituta, que sabe que é pecadora, do que do religioso, que pensa que é santo. Não entendeu? Vou repetir para o meu irmão, para minha irmã entender. Escuta aí, religioso. Escuta aí. Mateus 21, versículo 31 e versículo 32. Jesus está mais próximo da prostituta, que sabe que é pecadora, do que do religioso, que pensa que é santo. Você ainda vai pensar que é melhor do que o teu próximo, hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Você ainda vai achar que é melhor do que a tua irmã, do que o teu irmão? Aleluia, que só você tá certa, só você tá certo? Responde aí, eu quero te ouvir, deixa teu comentário. Aleluia, quer ser santo, quer ser santa demais, só você tá na razão, só você tá certa, quer ser a dona, o dono do mundo. Aleluia, glória a Deus, mas não é assim que Jesus conta a história da parábola dos dois filhos em Mateus capítulo 21, no verso 31 e no verso 32. Aleluia, Jesus aqui em Mateus 21, versículo 31 e versículo 32, Jesus está mais próximo da prostituta, que sabe que é pecadora, do que do religioso, que pensa que é santo. Amém? Que Deus abençoe a vida do meu irmão, graça e paz. Até o próximo vídeo, se até lá Jesus não voltar. Amém.